Olá, pessoal. Meu nome é Suzana Schettini, eu sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, terapeuta de crianças, adolescentes e adultos. Sou diretora de Relações Públicas da ANGAAD, Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Essa associação que reúne cerca de 150 grupos de apoio à adoção no Brasil inteiro, que é uma rede articulada que trabalha em conjunto, todas num único objetivo: garantir o direito à família para todas as crianças e adolescentes. É com muito prazer que falo com vocês, cumprimentando inicialmente o povo do Pará, cumprimentando especialmente a equipe da Coordenadoria da Infância do Estado do Pará pela iniciativa dos cursos, da capacitação para cursos preparatórios para adoção, né? É uma iniciativa muito importante, muito necessária, e estou muito feliz em poder contribuir de alguma coisa. Cumprimento também todas as equipes técnicas do Brasil inteiro, todos os amantes e vocacionados, né, militantes pela adoção. Me foi pedido para falar um pouquinho sobre a necessidade do preparo da criança para adoção. Eu sei que esse meu vídeo ele vai ser acoplado ao material que será utilizado, né, para a capacitação de técnicos das equipes interprofissionais, né, das equipes técnicas que vão preparar cursos de preparo, né, de pretendentes no estado de Pará. Veja, eu tenho refletido muito sobre essa questão do preparo para adoção, né? Todos sabem que os nossos desafios em termos de adoção no Brasil são bastante importantes. Se nós visualizarmos o nosso contexto, o nosso universo de crianças disponíveis para adoção, nós vamos nos deparar com crianças maiores, adolescentes, com grupos de irmãos. Não é uma população muito fácil de nós conseguirmos família, né? De nós conseguirmos recuperar, né, a sua condição de filho em família substituta. Penso que precisamos todos, né, refletir qual é a nossa parte de participação nesta grande missão, né, neste grande desafio. A chave, no meu entendimento, né, para uma agilização nas adoções, para uma perspectiva de abertura de portas para novas possibilidades, realmente passa pelo preparo à adoção, né? No meu entendimento, as adoções com sucesso, elas precisam estar ancoradas em 3 pilares. Eu costumo mencionar um triângulo equilátero, né? Ou seja, um triângulo de 3 lados iguais, onde o primeiro lado seria o preparo dos pretendentes. Para nós hoje está muito claro a necessidade desse preparo, não é assim? Isso agora está previsto em lei. Todo pretendente precisa passar por um preparo psicossocial, né? E este preparo psicossocial justamente vem para garantir que aquela criança que vá para a família realmente tenha condições de receber os cuidados e a proteção que ela necessita, né? Nós temos assim muitos pretendentes não preparados, muitos pretendentes que fantasiam aquele filho imaginado, aquele filho ideal, e que vão para a adoção muitas vezes sem o necessário respaldo, né, e conhecimento de todo o contexto que vai envolver a adoção de determinado filho. Isso se nós considerarmos as faixas etárias das crianças maiores e de adolescentes, torna-se bastante crítico. Então, para nós está muito claro, tenho certeza que para vocês também, né, que os pretendentes à adoção precisam estar preparados para ingressarem, né, nessa trajetória, neste caminho da adoção. Então, o primeiro lado do meu triângulo seria o preparo dos pretendentes. O segundo lado do meu triângulo seria o preparo das crianças e dos adolescentes. Me parece que nós temos negligenciado um pouco este lado, né? Nós estamos focando muito no preparo dos pretendentes e estamos esquecendo que o sujeito de direitos é a criança e o adolescente, que eles são também sujeitos partícipes do processo e que eles precisam também
receber suporte, receber preparo para que eles possam enfrentar com uma maior clareza, com uma maior facilidade esta nova vida, né, esta nova família que a eles irá se apresentar. Né, para que eles possam ter uma convivência mais tranquila no período de adaptação, aquele período crítico, né, aquele período que é o renascimento na nova família. E o meu terceiro lado seria o pós-adoção. Então, preparo de pretendentes, preparo da criança pós-adoção, o meu triângulo equilátero, os 3 pilares que vão sustentar e dar base para uma adoção de sucesso. Então, eu queria focar hoje neste preparo das crianças. Por que é necessário um preparo da criança e adolescente? Veja, pessoal, assim como os pretendentes à adoção, a criança também fantasia, não é? A criança que está na instituição, a maioria delas não tem uma visão clara, um entendimento do que é uma família, né? Do que acontece numa família, do que pode esperar de uma família. Numa determinada ocasião, eu fiz uma pesquisa dentro de instituições no Rio Grande do Sul e eram crianças de 9 a 12 anos, né? E eu queria justamente saber, analisar o pensamento das crianças, né, a respeito dos seus sonhos, né, suas perspectivas de vida, né? E uma das minhas perguntas foi: qual é o seu maior sonho, né? E todas unanimemente responderam: ter uma família. Então, minha segunda pergunta era qualitativa e eu perguntei: como você imagina essa família? Então, as respostas foram nessa direção. Eu quero uma mãe só para mim, eu quero uma família onde eu possa olhar a televisão todo o tempo, comer todas as comidas gostosas. A minha família, eu quero que ela tenha uma casa bem grande, piscina, um carro bem bonito, uma televisão enorme. Fantasias, não é, pessoal? Assim como os pretendentes sonham com aquele filho comportado, educado, regrado, as crianças também sonham. Tá certo? Então, este sonho, né, que nem sempre acontece, né? Então, juntando-se a isso, os lutos todos que precisam ser elaborados, não é? Muitas vezes as crianças ainda têm feridas muito doloridas na sua história, né, que precisam ser elaboradas. Então, nós precisamos realmente nos dedicarmos a dar a essa criança voz e vez para que ela possa manifestar suas dores, para que ela possa manifestar os seus desejos, para que ela possa ter um entendimento maior do que seja uma família. A maioria dessas crianças não tem a mínima noção do que seja uma família, do que seja um pai e uma mãe. Eles nunca tiveram uma família, não é, pessoal? Então, vem de famílias frágeis, onde os papéis parentais não são muito definidos, não há uma noção de regras, não há uma noção de limites, não há uma noção de rotinas, não há uma noção do que acontece numa casa que tem um funcionamento mais ou menos equilibrado. Então, penso eu que se nós fizermos um trabalho com essas crianças, né, um trabalho, oficinas talvez, onde elas possam se colocar, onde elas possam trabalhar as suas histórias de vida, né? Eu gosto muito de oficinas onde elas possam, por exemplo, contar a sua história de vida ou montar a sua história de vida com recortes, com desenhos e falar sobre a sua história de vida, perceber que não é só ela que tem uma história de vida difícil, que todos os coleguinhas também têm, né? Onde elas possam compreender que é normal ser diferente, que elas podem ser diferentes, né? As coisas ficam um pouco mais leves, não é? Então, nessas oficinas, eu me refiro a oficinas, eu sempre penso que é um trabalho assim mais produtivo, né, mais rico, né, onde a gente possibilita a veiculação da fala, né, o trabalho onde as crianças participam, as crianças e os adolescentes participam na construção, né, de alguma coisa. Me parece que é mais rico do que alguma coisa muito apenas expositiva, né? Eu gosto muito de oficina, né, principalmente com crianças. Então,
Nessas oficinas, elas precisam também conversar sobre como é uma família, sobre como é a família que elas imaginam, né? E nós precisamos ajudá-las a compreender que talvez não seja dessa forma, mostrar a elas as múltiplas possibilidades de famílias, as dificuldades que existem em todas as famílias, as regras que existem, as rotinas que existem. Penso que fica mais claro para a criança. Ela já vai para o processo de adaptação, para o período de adaptação, de uma forma mais consciente, né? É claro que a gente não vai evitar todas as dificuldades, né? A realidade depois será bem diferente, mas existe uma facilidade maior para integrar os novos aprendizados na nova família, compreendem? Então, eu penso que isso é de suma importância. Um outro aspecto que me parece fundamental é que a criança tenha a oportunidade de aprender sobre os vários tipos de famílias, as várias possibilidades de família. Por exemplo, nem sempre há papai e mamãe, né? Nós poderemos ter famílias onde existam duas mães ou dois pais, apenas uma mãe, apenas um pai, né? Então, ela precisa ter uma noção das diferentes possibilidades de configurações familiares e compreender que isso são configurações naturais, normais, que são apenas formas diferentes de se estar em família, tá certo? Hoje, as famílias homossexuais, elas são um segmento muito importante na história da adoção. São famílias muito abertas, as adoções de crianças maiores, muitas vezes grupos de irmãos, né? Me parece que as famílias homossexuais não estão assim tão preocupadas, né, com as semelhanças, né? Já são uma família diferente, são mais abertos, mais flexíveis para as crianças diferentes, de outra etnia, não é? Para grupos de irmãos, para crianças maiores. E nós precisamos preparar as nossas crianças nas instituições para essas possibilidades. Eu sei que talvez aqui e acolá aconteçam pessoas que têm resistências. Então, eu penso que essas pessoas precisam trabalhar as suas questões, não é, pessoal? Nós estamos numa época agora em que não há mais espaço para preconceito, né? Nós precisamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para as novas realidades, para o que nós sabemos hoje na contemporaneidade, né? Hoje nós sabemos com toda certeza, né, do ponto de vista científico, que essas famílias são reais, naturais, que não são escolhas, né? São estados de ser da natureza. Então, nós precisamos nos preparar no primeiro momento para poder trabalhar com as crianças e passar para elas essa naturalidade. Então, pessoal, precisamos dar voz às crianças, precisamos dar vez às crianças. Sendo elas sujeito de direitos, eu me pergunto por que nós não nos preocupamos também em preparar esse sujeito de direitos. A adoção é um direito da criança, não é? Então ela precisa estar muito bem preparada, né, para esta possibilidade de nova família. Outra questão que nós precisamos observar, isso é especificamente para adolescente, minha gente, nem sempre os adolescentes desejam ser adotados. Nós temos na nossa interioridade aquele sonho, né, ou aquela impressão de que todo adolescente quer uma família, mas nem todos o desejam. Então, quando nós trabalharmos com eles muito de perto, nós vamos perceber esses desejos. Alguns adolescentes não conseguem elaborar o luto da família biológica ou não conseguem desvencilhar-se daquele pacto de lealdade para a família biológica. E eles não querem uma família adotiva, eles preferem ficar aguardando na instituição a possibilidade dos seus 18 anos para depois voltar para a família biológica ou então se organizarem com autonomia na sua própria vida, né, como indivíduo. Então, esses adolescentes, quando nós conversarmos com eles de perto, o que nós vamos fazer? Vamos acessar eles capacitação, vamos acessar eles cursos, vamos empoderá-los para
para que eles possam sair da instituição e exercitarem a sua autonomia, tá certo? Cada sujeito é um sujeito diferente, com desejos diferentes, obviamente com histórias diferentes, com peculiaridades diferentes. A gente tem que observar essas peculiaridades, tá certo? E escutar a criança. Eu tenho assim, presenciado, assistido alguns casos complicados, não é, pessoal? De muitas vezes técnicos de instituições de acolhimento que se opõem, digamos, quando há uma adoção por uma família homossexual que colocam obstáculos. Acompanhei um caso no meu consultório onde duas mães estavam adotando duas meninas e tudo ia bem até que um determinado dia as meninas começam a ficar diferentes e essas mães descobrem que na instituição estavam dizendo a elas que se elas fossem adotadas por essas duas mães, elas iam para o inferno. Então é complicado, não é, gente? Nós precisamos observar isso, né? Ter cuidado com isso, né? Entender que na vida existem muitas possibilidades. Então, quanto mais informação a criança tiver a respeito da família que ela terá, né, melhor para ela. Eu vejo que quando a adoção é preparada para outros países, o caso das adoções internacionais, a nossa preocupação ela é muito maior com a questão do preparo. As crianças recebem fotos da família, da casa, do cachorro, do gato, do carro, né? Elas ficam com uma visão mais clara de para onde elas vão. Eu acho que nós devemos fazer isso, exatamente isso também na adoção nacional, tá certo? Para que as crianças não entrem na nova família assim com tanto desconhecimento, né, tão verdes, né? Eu acho que temos que nos dedicar mais a este preparo. Vocês vão me dizer, Suzana, não dá, nós não temos equipe para fazer isso, é muito trabalho, nós já temos muito trabalho. Minha gente, para isso nós precisamos trabalhar em parceria, tá certo? Não há como se fazer um preparo de pretendentes ou um preparo de criança para adoção sem nós trabalharmos em parceria, tá certo? Nós precisamos aí exercitar a atitude adotiva, né? Eu gosto muito de mostrar essa atitude adotiva que ela entende a importância do trabalho de cada um, né? A atitude adotiva que compreende que é na soma das nossas diferenças enquanto profissionais que nós vamos encontrar a complementariedade. Então, é muito importante que as equipes interprofissionais trabalhem em conjunto. As equipes da vara, juntamente com as equipes técnicas das instituições de acolhimento. É a instituição de acolhimento que conhece melhor a criança, que está no dia a dia com a criança. Então, precisamos trabalhar em conjunto neste preparo. Existe também a possibilidade de parcerias, dependendo das localidades, podemos conseguir parcerias com universidades, com clínicas de psicologia que possam fazer trabalhos com as crianças, né, para preparar essas questões, para trabalhar essas questões assim mais específicas de cunho psicológico. Tem como fazer, pessoal, tá certo? No exercício da parceria, no exercício da atitude adotiva, nós conseguimos. Não vejo outra forma, tá certo? Eu tenho visto, assim, muitos casos de devolução. Hoje mesmo eu assisti uma história muito triste, onde vai acontecer uma devolução, né? Uma desistência, né? Para a criança, essa desistência é sempre um abandono, isso é terrível, não é? Então, quanto mais nós pudermos trabalhar, quanto mais nós pudermos nos unir em torno deste preparo, mais prevenção nós estaremos fazendo. Obviamente não vamos cobrir todos os pontos, né? Pode aqui e acolá surgir ainda dificuldades, mas certamente nós aumentaremos em muito, né, o índice, as estatísticas de sucesso das adoções, tá certo? Então, eu desejo boa sorte para vocês.
Eu desejo um bom trabalho, né? Que vocês consigam realmente trabalhar em conjunto, né? Trabalhar em parceria, né? Pelo bem-estar de nossas crianças e adolescentes. Um grande abraço a todos e fica à disposição para uma outra oportunidade.